prática é um outro evangelho. Então vamos abordar alguns assuntos. Eu estou vendo que o senhor está com um véu aí. Interessante isso aí, posso? Isso aqui mas é um véu da congregação mesmo? É um véu da congregação. Não é um pano de prato, não? Não, é um véu da congregação. Não congregação. é um pano de prato, não? Não, é um véu da congregação. Não é um pano de prato, não? Não, é um véu da congregação. Não é um pano de prato, não? Não. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, conforme vocês observaram esse início, falando sobre o véu da congregação. Irmãos, veja bem, nós vamos abordar este vídeo hoje referente ao véu da congregação cristã no Brasil, o qual é polêmica, irmãos, em todos os canais, é polêmica no meio de pessoas que não são da congregação, né? E gosta de opinar a respeito do véu da congregação cristã no Brasil. A congregação cristã no Brasil, chamada como a Igreja do Glória, como a Igreja Cinza, como a Igreja do Véu, em diversos lugares, irmãos, recebe até elogios, né, irmãos? Nós sabemos aí que volta e meia a gente tem pessoas elogiando. São pessoas, irmãos, que foram na congregação e ali acharam muito diferente o local, né? Mas, irmãos, enquanto, né, as pessoas não visitam a congregação, não visitam a obra de Deus para falar realmente como que é, vamos abordar esse vídeo, irmãos, sobre o véu. Hoje tem bastante matéria sobre o véu das nossas queridas irmãs. Isso mesmo. Creio que cada uma das irmãs aí tem a sua bolsa, tá aqui atrás, e tem o véu dentro da bolsa. Isto mesmo. Eu sei que quando eu vou sair com as mulheres aqui de casa, né, com esposa, com mãe, a gente vai fazer compra no mercado, vai em algum lugar, na casa de algum parente, e elas colocam o véu, a bolsa no ombro, né? E eu brinco, né? Eu sei o porquê coloca. Mas para quê? A gente vai fazer compra. Só vai levar ali o cartão, né, do banco para fazer a compra. Para quê? Vocês levar a bolsa. Aí elas falam. E eu creio que as nossas queridas irmãs também falam. Aqui é minha arma. Eu não sei se da ida para o mercado, se eu vou ter que fazer visita em algum lugar e ter o véu sempre na bolsa, né? Que as irmãs têm aquela bolsa, tem umas que tem a bolsa para casamento, para festa, e tem aquela que é oficial para congregar e sair com ela quando vai na cidade, né, irmãos? Creio que as nossas irmãs aí todas têm um véu em cada bolsa. E olha que mulher gosta de ter bolsa em casa, né? Em casa deve ter umas 15 bolsas, né? Tudo com véu dentro, né, irmãos? Não tem aquele negócio de ficar tirando de uma bolsa e colocando na outra. Gostou de uma bolsa, põe ela no ombro e vai, que ali vai estar o véu, o inário e a Bíblia. O povo de Deus é assim, irmãos. Isto é uma referência que a congregação tem, irmãos. Irmãos, vamos abordar sobre o véu, né? A gente ouviu esses pessoal aí, pesquisadores, falando do véu. Teve até um modo de risos, né? Um modo de chacota. Não é um pano de prato. Não é um pano de prato. Nas mãos dessas duas pessoas aí, o véu nas mãos deles não tem serventia nenhuma. Pode ser um pano de prato, pode ser um pano de chão. Não tem serventia. O véu vai ter serventia na mão da irmã temente a Deus. Daquela que não larga de Deus por nada, né? Que quando ela põe o véu na cabeça, né, os anjos descem, irmãos, e ela profetiza, ela ora, né? Ela ora na casa do necessitado. Irmãos, e vamos colocar uma matéria que aconteceu. Isso aconteceu, irmãos.
foi, se eu não me engano, no Acre, um tempinho atrás. Uma irmã teve um acidente de carro, o qual o carro dela veio a capotar e ela não machucou nada. Ela saiu do carro pela porta, que estava para cima. Assim que ela saiu e pulou ao chão, ela tirou o véu da bolsa, dobrou o joelho e agradeceu a Deus ali na hora. Isso não é, irmãos, costume de quem é da congregação fazer isso. Por quê? O véu, ele é colocado em visitas, né, em locais assim onde a irmã pode ter acesso ao véu, né? Mas neste caso é que a irmã, na hora da emoção, na hora ali ela estava tão nervosa, em que a primeira coisa que veio na cabeça foi falar: Senhor, que livramento você fez comigo. Não arranhei nada, o carro está capotado. E levantou e fez. E foi noticiário, irmão. Noticiário no mundo inteiro. Uma irmã da congregação capotou o carro, saiu do carro, colocou o véu e orou no acidente. Isso, como já disse, não é de praxe da congregação. O véu a gente coloca em locais onde pode. Quando não pode, as irmãs usam o próprio cabelo, que é, né, um símbolo ali de véu. Ah, irmão Paulo, mas lá na África tem as irmãs que tem o cabelo curtinho, mas tem cabelo. Né, irmãos? Tem cabelo. Pode ser pouquinho, mas tem o cabelo e não corta. O interessante é este. Nós vamos entender que as irmãs têm o cabelo pequeno por causa da região, do local, da cultura delas, né? Da genética, né, irmãos? Irmãos, eu vou colocar rapidamente, irmãos. Foi noticiário no Brasil e no mundo inteiro. Saiu até em sites aí bem renomados, né, irmãos? Uma colisão entre dois veículos, uma F1000. F1000 é aquelas caminhonetinhas, né? E um Polo. Terminou com a cena inusitada, diz esse site bem conhecido aí, né? Na tarde dessa sexta-feira, dia 4, na rua Valdomiro Lopes, em Rio Branco, Acre, após escapar ilesa do acidente em que seu carro capotou, a vítima saiu do veículo, colocou um véu e se ajoelhou e fez uma oração. O condutor da F1000 fugiu do local, segundo a polícia militar. O nome da irmã, não vou falar o nome dela todo, mas é Jandira, tinha 39 anos na época. Ela era diretora de uma penitenciária do Rio Branco. Olha só, a pessoa bateu na diretora da penitenciária que ali era serva de Deus. Contando a reportagem, ela contou que no momento em que saiu do carro, viu sua bolsa e lembrou imediatamente de agradecer a Deus. Eu fiquei apenas com um arranhão no braço. Nem posso dizer que é um corte. Enquanto meu carro deu perca total. Imagine, irmãos, perca total. A primeira vez que o carro rodou, fechei os olhos e quando ele parou de rodar, abri os olhos lentamente e pensei: graças a Deus estou viva. Foi quando o rapaz trouxe minha bolsa e eu lembrei do véu que estava dentro da bolsa, né? Ela era funcionária, ela é funcionária pública, se não se aposentou e faz parte, o site colocou, e faz parte da congregação cristã no Brasil. A igreja do véu, a igreja cinza, a igreja do glória, né, irmãos? A igreja conhecida, a igreja admirada por todos, né, irmãos? Faz parte, serve a Deus, né? Na congregação. Está aqui atrás a foto da irmã saindo do veículo pela porta de cima e se ajoelhando e, né, irmãos? Não precisava, mas ela se ajoelhou, cada um, né? Bastava ela chegar nos microfones e falar: Deus me livrou, né, de um acidente, né? Não era o meu dia também de morrer, né, irmãos? Irmãos, e nós vamos colocar um trechinho o restante desse vídeo, dessas pessoas aí, fazendo a reportagem sobre, irmãos, sobre o véu, isso mesmo. Vou colocar desde o começo, para vocês entenderem. Vamos lá. Na prática é um outro evangelho. Então vamos abordar alguns assuntos. Eu estou vendo que o senhor está com um véu aí. Interessante isso aí, posso?
Isso aqui mas é um véu da É um congregação véu. mesmo? É um véu da Não é um congregação. pano de prato, não? Não, é um véu da Não é um congregação. pano de prato, não? Não, é um véu da Não é um congregação. pano de prato, não? Não, é um véu da Não é um congregação. pano de prato, não? Não. Então, deixa eu mostrar aqui. Inclusive de ex-membro da congregação. Isso aqui é de uma pessoa que era da Que congregação. foi da de congregação uma cristã igreja no Brasil evangélica. durante muito tempo. Dá para dar um close aqui? Dá para estar vendo aí direitinho? Esse é um véu usado pelas mulheres da congregação cristã. Por que as outras... Dá para dar um close aqui em mim? É assim que as mulheres usam, professor? Opa. Assim? Isso. Por que as outras mulheres das outras igrejas não usam esse véu? O grande problema da congregação é que ela se apega de modo literal a alguns versos da Bíblia Sagrada. Então, como o ósculo santo, o véu, eles acreditam que as mulheres ainda têm que usar véu, como mostra alguns versículos, não levando em consideração a cultura da época. Porque uma coisa é você estudar a Bíblia ao pé da letra, e a outra é você estudar a Bíblia de modo teológico, levando em consideração a cultura da época, para que você tenha uma hermenêutica sadia. Irmãos, eu poderia colocar alguém da congregação explicando, né, o significado do véu, né? Mas eu encontrei um irmão, um pastor de outra denominação, que parece que usa também o véu. E ele explica aqui, irmãos, o que esses dois rapazes aí acabaram colocando em questão, que nós não consideramos a cultura da época. E este pastor vai esclarecer, irmãos, se a mulher tem que usar o véu ou não, né, irmãos? Então vamos colocar outra pessoa falando, não sendo da congregação. Irmãos, é isso que eu disse. O véu para as irmãs é uma grande arma contra as hostes do mal, né? Quando elas põem o véu na cabeça, irmãos, elas têm poder, poderio dos anjos desce sobre elas. Irmã, se você soubesse, na hora que você coloca o véu na cabeça, o poder das palavras que você tem, irmãos, irmã, você profetizava para você mesma, se você soubesse. Mas o véu, como eu disse no começo do vídeo, eles estão de mãos erradas. Ele acontece que nem eles falaram no começo aí, só que eles falaram no jeito de fazer chacota, né? É um pano de prato, né? Além do véu na cabeça, irmã, você anda em obediência e teme a Deus sobre todas as coisas, irmão. Que aí você vai ver. Vamos ouvir esse pastor esclarecendo. É de outra denominação, irmão. É de outra denominação esse pastor. Mas ele esclarece direitinho e fala essa parte, né, das prostitutas, que antigamente rapava a cabeça, outras tinham véu, né? E ele tira qualquer questão isso e manda perguntar aonde está escrito isso sobre o véu, né, irmãos? Vamos ouvir aí? E peço desde já, vou estar junto com a querida Irmandade ouvindo, peço para vocês, irmãos, comentar, dar o joinha de vocês. Comente sobre essa irmã também, que houve esse acidente e ela saiu do carro e foi agradecer a Deus. Comente se era necessário ou se não era, porque ali a libertação, Deus, o livramento, melhor dizendo, já tinha ocorrido, né, irmãos? O que ela tinha que fazer era agradecer, às vezes em pensamento, mediante, né, o acontecimento, porque a Irmandade sabe que geralmente,
quando há um acontecimento deste, o carro capota, quando a pessoa sai de dentro do veículo, a pessoa tem que ficar no chão, ali imobilizada, porque não sabe se quebrou algum membro, alguma costela, alguma coisa, né? E a irmã já foi logo pegando o véu e dobrando o joelho, né, irmãos? Vocês comentem, vamos interagir, tá bom, irmãos? Creio que este vídeo vai fortalecer as servas de Deus. Irmã, quando for sair com a sua bolsinha, põe um véu lá dentro. Porque você não sabe que na sua saída, o caminho de Deus na sua vida, você não vai na casa de alguém orar por alguém que está precisando da sua visita. Vamos aí então, irmãos, ouvir o que esse pastor tem a dizer sobre o véu da congregação cristã no Brasil. Fiquem todos na santa paz de Deus. Se inscreva, coloque ali e se inscrever os novos. Em cima do se inscrever vai ter um sininho. Põe, irmãos, em todos os vídeos, que os vídeos serão avisados para a nossa querida Irmandade. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, queridos. Saúdo a todos os nossos irmãos, nossas irmãs, a todos os telespectadores com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos examinando as Escrituras para aprender a servir a Deus, a fazer segundo a sua vontade, segundo a orientação do seu Santo Espírito. E nós hoje vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 16. A palavra de Deus hoje nós vamos ler a respeito do véu. Será que a mulher deve cobrir a sua cabeça quando for orar, quando estiver na presença de Deus? A palavra nos responde, a Bíblia nos responde e nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 16, a palavra de Deus nos diz assim: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Aqui o apóstolo está dizendo assim: eu imito a Jesus Cristo, e vocês façam como eu, imitem o que eu estou fazendo. Eu imito a Jesus Cristo, e vocês também imitem a Jesus Cristo. E continua: E eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Eu estou louvando a vocês, irmãos, porque vocês sempre se lembram de mim, e vocês cumprem e vivem aquilo que foi ensinado de Deus através de mim. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Que revelação! Deus a cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Se Deus é o cabeça de Cristo, Cristo não é Deus, como nós já falamos em outra oportunidade. Cristo é o Filho de Deus. Em Cristo habitou a plenitude de Deus, a primeira criação de Deus. E a palavra continua: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, aqui não está falando se o cabelo é comprido, se o cabelo é curto, se o homem está de chapéu, se o homem está usando véu. Aqui está dizendo que de alguma forma, se o homem cobrir a sua cabeça, ele desonra a sua própria cabeça. Vamos continuar. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. A mulher que ora ou profetiza sem cobrir a cabeça, desonra a si mesma, porque é como se tivesse a cabeça raspada. Aqui não está dizendo que a mulher está com a cabeça raspada. Mas se a mulher orar ou profetizar sem colocar uma cobertura, ela está em desonra perante Deus. Versículo 6 nos diz: portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Esse é o versículo 6. Nós vamos ler o versículo 6 nessa tradução do original grego hebraico, que diz assim: portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Se, porém, para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou rapada, cubra-se com véu. É uma outra forma de dizer a mesma coisa. O que está dizendo aqui?
Se a mulher não colocar o véu, então você pode raspar a cabeça, pode raspar o cabelo, porque é assim que você está perante Deus. Você está desonrada. Mas se colocar o véu, está honrada. Aqui não está falando de cabelo, está falando sobre cobrir a cabeça com véu. Vamos continuar no versículo 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. A mulher deve ter sobre a sua cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Os anjos são os mensageiros de Deus. Sejam anjos, seres espirituais, sejam anjos, homens, que são mensageiros de Deus. No versículo 10 da tradução do original grego-hebraico, a palavra diz: portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão por causa dos anjos. Seja submissão, seja poderio, a mensagem é essa: a mulher deve ter à cabeça um sinal. Um sinal, seja de poderio, porque aí ela tem poder para louvar a Deus, porque no passado, irmãos e irmãs, a mulher não podia interceder, a mulher não oferecia sacrifícios, eram somente os levitas, os que eram nascidos na tribo de Levi. A mulher não tinha autoridade alguma para orar, para louvar a Deus, para fazer alguma coisa dentro do templo. A mulher ficava até num átrio separado, preparado para as mulheres, só não participava de nada. Hoje o Senhor Jesus autoriza a mulher, mas manda que ela tenha sobre a sua cabeça um sinal que lhe dê poder, que é o véu, que é cobrir a cabeça com o véu. Na tradução do original grego-hebraico, um sinal de submissão, porque ela colocando o véu, ela está mostrando que ela é submissa, primeiramente a Deus, depois ao homem, e ela está cumprindo a palavra de Deus. No versículo 11 em diante: todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. E agora, esse texto daqui em diante, do versículo 12 em diante, o inimigo tem usado para perverter a palavra de Deus. Veja bem: julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? É uma pergunta que Deus está fazendo para nós. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Nós vimos até aqui que é indecente. Se a mulher não se cobre com véu, então raspe a cabeça, porque é como se ela tivesse raspado a cabeça. Ela está orando na presença de Deus sem o véu, é como se ela tivesse com a cabeça raspada. Veja aqui o versículo 14: ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Ora, vamos ver aqui nesses versículos aqui da tradução do original grego-hebraico. Não vos ensina a própria natureza que se o varão tiver cabelo comprido, é para ele uma desonra, mas se a mulher tiver o cabelo comprido, é para ela uma glória, pois a cabeleira lhe foi dada em lugar de véu? O que foi dado em lugar de véu? O cabelo foi dado em lugar de véu? Mas o que está dizendo aqui no versículo 14? Não vos ensina a própria natureza. Aqui não é a natureza divina, é a natureza humana. É a natureza humana. Não vos ensina a própria natureza, o homem, o ser humano. É natural que o homem tenha o cabelo curto, e é natural que a mulher tenha o cabelo crescido, mas o cabelo não é véu. A natureza ensina que a mulher é diferente do homem. A natureza ensina que a mulher tem que ter sobre a sua cabeça um sinal de submissão, um sinal de poder. E esse sinal é o véu. Quando a mulher for orar ou profetizar, ela tem que pôr sobre a sua cabeça o véu. E assim ela estará obedecendo a palavra de Deus. Eu lembro quando eu era criança e eu frequentava a igreja católica, eu ia lá e via as irmãs, muitas com véu preto, outras com véu branco. Eu não entendia o porquê dessa diferença de cor. Posteriormente eu fiquei sabendo
o porquê dessa diferença. Mas hoje, dificilmente você vê uma irmã usando véu. É difícil ver uma mulher usando véu. Os varões, os homens, quando estão falando de Deus, principalmente os mais antigos, e vai dar graças a Deus porque vai chover, ou porque choveu, ou porque está recebendo alguma bênção de Deus, rapidamente tira o chapéu da sua cabeça, graças a Deus, porque é uma oração. E ele aprendeu lá no passado, há muitos anos atrás, que o homem não pode ter a cabeça coberta quando estiver na presença de Deus. Por isso que o homem tira o chapéu, por isso que o homem não põe o véu, por isso que o homem não põe túnica, não põe nada na sua cabeça, porque é desonra para o varão. Porque se o cabelo fosse véu, eu ainda tenho véu, porque eu ainda tenho cabelo, embora já em alguma idade, mas graças a Deus está aqui, pela vontade de Deus, mas não é véu. Se eu deixar crescer um pouquinho, eu vou ficar indecente. As pessoas vão dizer, o pastor Eugênio, com uma cabeleira horrível. Por quê? Não precisa ser da igreja para falar isso. Qualquer pessoa do mundo vai dizer isso. Que é indecente um homem ter um cabelo tão comprido assim. Teve uma época que era moda, todo mundo usava. Mas isso é indecente perante Deus, porque a própria natureza diz, a mulher é honroso ter o cabelo crescido. Não é proibido cortar, pode cortar o cabelo. Ela tem que ter o cabelo crescido, diferente do cabelo do homem. E o homem tem que ter o cabelo curto, diferente do cabelo da mulher. Isso é a palavra de Deus, é o ensinamento de Deus. E eu vou pedir para você, minha irmã, você, meu irmão, façam prova de Deus. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Você na tua casa, no segredo do teu quarto, irmã, você quando for orar, não precisa contar para todo mundo que vai fazer isso. Você lá no teu quarto, no cantinho teu lá, você pega um pano, dobra o teu joelho, põe na tua cabeça e ore a Deus com a cabeça coberta. E peça para Deus, Senhor, me dá realmente um sinal de que isso é a tua vontade. Você vai ver Deus falar no teu coração, você vai ver Deus presente ao teu lado, você vai sentir o poder de Deus na tua vida. Você não deve se preocupar o que as pessoas vão dizer. Nossa, mas aquela irmã lá começou a usar véu. O que é isso? Aqui na igreja, na nossa igreja ninguém aceita. Mas você não pode viver a fé dos outros, não. Você tem que viver a tua fé. E se o Espírito Santo está batendo agora no teu coração, na tua vida, ouça a voz do Espírito Santo. Não endureça o teu coração como no tempo da provocação lá no passado, que milhares morreram no deserto. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos nos obedecer à palavra de Deus. Aqui está muito claro, muito explicado. O versículo 16 diz assim: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nós não vamos ficar contendendo com você. Você faça conforme a tua vontade, mas você ouviu a verdade. Ah, mas tem uma história que lá em Coríntios, onde para quem essa carta foi escrita, havia um porto e as prostitutas raspavam o cabelo para que não houvesse confusão entre a meretriz e a mulher de respeito, e os marinheiros que chegavam, porque era um movimento muito grande, e os marinheiros que chegavam, para não confundir a prostituta com a mulher de respeito, eles procuravam as mulheres que tinham a cabeça raspada, por isso que quando a prostituta se convertia, ela precisava colocar o véu. Isso sabe onde está escrito? Em algum livro aí, que alguém escreveu, mas no livro que Jesus Cristo escreveu, está dizendo assim, a mulher tem que cobrir a cabeça com véu. Irmãos, vamos meditar numa coisa. A história do mundo, a história humana, não tem provas nem da existência de Cristo. Não tem prova, irmãos. Você pode procurar em qualquer época, de qualquer historiador, de qualquer livraria, você não vai encontrar evidências da existência de Cristo. Acharam um barco lá não sei onde e dizem que pode ser dos apóstolos. Acharam um pedaço de uma madeira que estava no Monte Ararat que pode ser da cruz de Cristo. Isso tudo é especulação. A história não prova que Cristo existiu. Essa mesma história que não prova a existência de Cristo está dizendo que lá em Corinto as prostitutas raspavam o cabelo e as mulheres de respeito não. Isso é um absurdo, irmãos. Vamos ficar com a palavra de Deus. Não vamos ficar com o que o homem diz, não. Vamos obedecer Jesus para sermos abençoados.
faça a prova de Deus, a palavra diz. Cumpra a minha vontade e faça a prova de mim. Lá no Velho Testamento mandava dar o dízimo. Hoje nós vemos que o dízimo não é necessário. Nós temos que cumprir o que Deus colocar no nosso coração, porque nós vivemos por fé. E por fé a irmã vai colocar o véu, para agradar a Deus, não é a mim, não é para entrar para a minha igreja. Eu não morri, não tem igreja. Quem tem igreja, quem tem noiva é Jesus. Ele que morreu e derramou o sangue dela por essa noiva que ele comprou com o sangue dele. Então respeite esse sangue derramado em teu favor. Irmã, cubra com véu e assim busque a face do Senhor. Não julgue quem não cobre. E também não julgue quem não corta o cabelo ou quem desponta o cabelo. Isso tudo é vaidade, assim como é vaidade eu raspar a minha barba, o pastor da tua igreja raspar a barba. É tudo vaidade. Mas no que nós podemos, nós vamos deixando a vaidade de lado. Que Deus te abençoe, que você esteja inteiramente firmado na palavra de Deus e possamos a cada dia fazer a sua santa e bendita vontade para nosso próprio bem, para a nossa bênção e para a bênção de toda a igreja. Orem por mim, estarei orando por todos vocês. E a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada vida, em cada lar, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor.